bem, gente. Esse é um tema bacana, importantíssimo. Não deixem de aproveitar e solicitar uma consultoria para apoiá-los nessa implementação, tá? Para o próximo tema, vou convidar aqui, tá, a Ana Cláudia. Ela vai estar passando aqui para a gente como é que nós vamos tratar os recursos relacionados à segurança da informação. Então, Ana, seja bem-vinda, dê início aqui à sua apresentação e traga para a gente todas essas novidades, Ana. Bom, vamos lá. Vocês estão me escutando? Bem. Sim. Bom, boa tarde, pessoal. Quase boa noite. Vou compartilhar aqui minha tela. Vamos lá. Bom, pessoal, vou me apresentar rapidinho. Tá? Eu sou a Ana Cláudia, eu sou formada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Universidade de São Judas, aqui no campus Unimonte, em Santos. Eu sou analista de recursos de conhecimento, tech writer na equipe de CRC desde 2017, onde nessa equipe nós somos responsáveis pela documentação do sistema, pelos conteúdos da Unisoc e da certificação profissional SOC. Então, talvez você se identifique aí, talvez reconheça a minha voz, porque eu estou por trás de alguns cursos que estão lá na Unisoc, também de alguns vídeos tutoriais que temos na Central de Ajuda do SOC também. Já participei de alguns webinários, algumas lives aqui do SOC também. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os recursos que o SOC tem, né, que estão relacionados à segurança da informação. Bom, a segurança da informação é um assunto que está super em alta. A gente se preocupa muito, né? A REIGE se preocupa muito com esse assunto. A gente, tanto que está certificado na ISO 27001. Então, a gente tem essa preocupação, e essa preocupação não é só nossa, né? Eu acredito que é uma preocupação que tem hoje no mundo. Trouxe até aqui uma frase para a gente iniciar, que fala muito do que tem acontecido hoje em dia. Então, na era do digital, esse conceito de segurança tem mudado, né? Esqueça os homens fardados do lado de fora da sede das empresas, porque o medo agora é ser atacado virtualmente. Então, todo mundo sabe, muitas empresas foram atacadas aí durante a pandemia. Os ataques cibernéticos, eles cresceram de 15% a 20% durante esse período. Junto com esses ataques, cresceu também a preocupação das empresas e das pessoas. Então, para essa palestra, eu separei 7 tópicos que estão aí entre boas práticas de segurança da informação e também de boas práticas que a gente deveria fazer, né, algumas ações no nosso dia a dia, tá? Então, são 7 tópicos. Alguns deles eu vou entrar dentro do SOC e vou passar essas informações também. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar no chat. Eu estou com um apoio, que é o Vitor, tá? Ele vai mandar aí para vocês alguns links, vai interagir bastante no chat, porque compartilhando a tela eu não consigo ver nada. Mas, então, se tiver alguma dúvida, é só mandar no chat, beleza? Vamos começar, então, falando sobre senhas seguras. O que são senhas seguras, né? As senhas seguras são uma combinação de caracteres especiais, letras, números, que vão transformar ali um nível a mais de segurança para evitar que outras pessoas invadam a sua conta. E isso eu estou falando, assim, não só do SOC, né? Estou falando das suas redes sociais, senhas de banco. Então, tudo isso você tem que manter uma segurança para que você não seja atacado. Falando de SOC, eu vou entrar aqui no SOC, tá? E vou mostrar para vocês onde que vocês conseguem configurar a senha para que vocês tenham uma senha segura. Façam essa combinação para evitar que alguém utilize o seu login e senha e acabe olhando seus dados, informações que são sensíveis, tá? Então, vou acessar aqui menu, administração, configurações pessoais, troca de senha. Tá? Eu estou utilizando um login de teste. Se eu clicar aqui em alterar, então a gente consegue realizar a troca da senha desse usuário. Eu vou tentar fazer uma demonstração aqui para vocês. Vamos lá. E assim que a gente clica... A gente clica aqui em gravar, ele vai trazer
um número de identificação, então é um nível a mais também que traz segurança para dentro do SOC. Toda senha que a gente inclui dentro dessa tela, ele sempre vai gerar um novo ID, então é muito importante isso, porque acaba fazendo com que o seu login, né, a sua sessão ali fique cada vez mais seguro, tá bom? Então, essa primeira parte aí sobre senhas seguras. E falando de senha segura, não adianta a gente só criar uma senha com 8, 10 caracteres, cheio de combinações e não mudar nunca. A gente precisa criar essa mudança periódica das nossas senhas, tanto no SOC quanto na nossa vida pessoal. Isso precisa acontecer, é uma ação que a gente acaba esquecendo e só lembra se tiver uma regra dentro do sistema que a gente usa que peça para a gente alterar a senha, tá? O SOC, eu vou entrar aqui numa outra tela também, que é a tela de menu cadastros, estrutura empresa cliente. Eu vou acessar aqui a empresa principal e o ícone de parâmetros da empresa principal. Essa é uma configuração só de empresa principal, então se você tem senha e acesso somente de empresa cliente, conversa com alguém da sua empresa para poder fazer essa configuração que eu vou mostrar aqui, tá? Que é da aba de login. Então aqui a gente consegue configurar o SOC para que ele faça a extração da senha do usuário durante 30, 60, 90 dias, tá? Isso é muito importante. Não sei se todo mundo acompanhou, mas recentemente nós fizemos um webinar de SI. O Vitor vai mandar o link para vocês do YouTube, onde tem essa gravação. E nesse webinar a gente comentou sobre alguns dos parâmetros e hoje a gente já tem outros parâmetros novos aqui nessa tela, tá? Como, por exemplo, esse de senha, que deve possuir letras maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais. Tá? Então, é uma configuração muito bacana, que vai de encontro com o que eu falei agora há pouco, né? Que são das senhas seguras. Então, se você quer que na sua empresa as pessoas, os usuários, criem senhas seguras, para garantir que isso vai acontecer, vocês podem vir aqui e habilitar esse campo. Certo? Então, deixa eu correr aqui, porque a gente tem um tempo bem curtinho. E para falar agora para vocês sobre a restrição de acesso por IP. Não sei se todo mundo conhece, mas o SOC ele tem uma ferramenta que é muito bacana também, onde você pode criar agrupamentos de números de IP e determinar ali quais horários, dias da semana que aquele grupo, né, aquelas pessoas vão poder acessar o sistema, tá? Essa informação, voltando para o SOC, ela vai ficar aqui em menu, administração, pessoas, acessos, grupo de IP, tá? Aqui vocês podem criar diversos agrupamentos para determinados tipos de pessoas da sua empresa. Por exemplo, médicos, recepcionistas, pessoas que trabalham na área administrativa, o pessoal da área de TI. Então, você pode criar diversos grupos, né, aqui nessa tela, e determinando ali uma faixa de IP, para que determinadas pessoas só possam acessar o SOC, dias da semana específicos, em horários específicos, tá? Lembrando que essa é uma configuração que vocês devem fazer com muita cautela, e sempre de acordo com o que a área de SI ou de tecnologia da sua empresa fale, porque se você acabar restringindo algum IP sem querer, você pode acabar atrapalhando, né, o trabalho de alguém. Então, isso aqui tem que fazer com muita cautela, com bastante atenção, tá? E lembrando isso para vocês. Um próximo tópico que a gente tem aqui é sobre a inativação de usuário no processamento de desligamento, tá? E a gente não precisa falar só de usuário, né, mas também de pessoas dentro do SOC. Porque, às vezes, o usuário já não faz mais parte da sua empresa, ele não presta mais algum serviço para você, e tá lá, o usuário dele funcionando. A gente tem que inativar esse tipo de usuário para que não ocorra nenhum vazamento de dados, nenhum acesso indevido. Então, isso tem que acontecer, muitas pessoas acabam esquecendo, mas a inativação, ela deve ocorrer, tá? Para inativar o usuário e pessoa, a gente acessa a tela de menu, administração, pessoas, acessos, pessoas. Aqui a gente vai
selecionar quem que nós vamos inativar. Então, estou aqui com esse usuário de demonstração, que é a Maria. Então, como pessoa, eu posso inativar, porque ela pode ser, por exemplo, um médico responsável que sai em algum documento, ou responsável por algum outro tipo de documento, por exemplo, PPRA, CMSO. Então, se ela não faz mais parte da minha empresa e não vai aparecer em mais nenhum desses documentos, não tem por que eu manter essa pessoa ativa. Então, a gente vem aqui e inativa ela como pessoa. E também precisamos inativar como usuário, né? Nesse caso aqui ela já nem é mais um usuário ativo, mas a gente tem que inativar esse acesso também para evitar tudo isso, né? Tudo que eu estou falando é com base na segurança mesmo da informação. Então, são informações que a gente acaba deixando para trás, mas que valem a pena ser lembradas, tá? A gente já está quase aqui no final. Falando aqui do quinto tópico que eu separei, que é referente à revisão de acessos, né? Então, do mesmo modo que a gente acaba inativando usuários porque eles não fazem mais parte da nossa empresa, a gente tem que fazer a revisão de acessos dos usuários que fazem parte, ou para liberar mais acessos, ou para retirar algum acesso que naquele momento não vai mais funcionar. Então, tem que fazer essa revisão, né? Tudo que é periódico tem que ser revisto. Então, no SOC também, a gente tem a tela de perfil de acessos, que eu acho que é uma das telas mais legais que tem desses tópicos que eu estou falando, que fica aqui em menu, administração, pessoas, acessos, perfil de acessos do usuário. Eu estou falando rápido, mas acho que o Victor está mandando tudo no chat para vocês, tá? Os links, os caminhos que eu estou usando aqui no SOC, então não se preocupem. Mas aqui a tela de perfil de acessos, a gente consegue criar também agrupamentos. Então, para um determinado grupo de usuários administradores da empresa, eu vou determinar alguns acessos, vou liberar alguns acessos. Então, eu consigo criar estes grupos, clicando aqui no ícone de acessos do perfil, eu consigo liberar quais são os acessos que ele vai ter ali dentro do SOC, e aí eu consigo restringir. Por exemplo, eu tenho aqui o perfil de acessos que são de médicos. Então, eu tenho 3 usuários aqui que têm acessos a determinados telas e módulos do SOC, como, por exemplo, a tela de agenda, a tela de central de ajuda, a estrutura da empresa, telas referentes à saúde. Então, eles vão ter acesso somente a isso. Então, se eles logarem no SOC, eles vão acessar somente isso. Se a partir de um determinado momento, um desses médicos ou um desses usuários passarem a ter mais de um acesso, a gente consegue vir aqui movimentar, trocar ele de perfil, e assim fica mais fácil de vocês fazerem essa revisão, certo? Bom, a gente também tem um módulo que é o log de ações, né? O log de ações ele vai trazer ali todas as informações do que o usuário fez, quais foram as ações dele em um determinado período, horário, vai trazer tipo um resumo do que foi que aconteceu com os usuários, né? São esse log de ações, tá? O log de ações também está no menu que a gente já passou aqui, que é o menu de administração, ferramentas, log de ações, tá? Então, aqui a gente consegue, dentro de um período, selecionar qual usuário que a gente quer verificar, quais foram as ações que ele realizou dentro do sistema, então, se ele alterou, excluiu alguma informação, quais programas, ou seja, quais telas, quais empresas, né? E se a gente deseja filtrar por alguma empresa nativa, por alguma palavra-chave, ou se a gente até deseja enviar esse relatório por e-mail como cópia para algum responsável da empresa, por exemplo, eu vou selecionar aqui esse usuário que eu estou utilizando e vou gerar aqui em tela para vocês verem, tá? Então, selecionando aqui no período de hoje mesmo, tiveram algumas informações. Então, esse usuário acessou às 10h49 da manhã a tela de lote de prestadores, realizou algumas alterações em alguns exames. Então, ele vai trazer tipo um resumo. Isso ajuda, né, a vocês identificarem alguma falha ou alguma alteração indevida também no sistema. Vocês conseguem gerar esse log de ações para fazer essas verificações, certo? A gente tem um relatório de acessos do usuário, tá? Que também fica aqui em menu,
administração, ferramentas, relatório de acessos, tá? Os filtros são bem menores dessa tela, ele vai trazer aqui um período para você incluir datas, quais usuários que você quer visualizar a informação, classificação também, que ele vai exibir dentro do relatório, tá? Então, se a gente clicar aqui em imprimir, ele vai trazer que esse usuário que eu estou usando, ele realizou aqui algumas ações, né? Ele tentou acessar o sistema às 10h10 com senha incorreta, tentou por 3 vezes, precisou trocar a senha, depois que ele teve o seu acesso concedido, tá? E depois a gente ainda fez mais uma troca, que foi agora na demonstração. Então, ele traz esse resumo, que é baseado em uma ISO também, né? Que é a 27002, se eu não me engano. Então, tem essa informação também. Então, além dessas práticas que a gente listou aqui, dessas 7 práticas que são ligadas ao SOC, né, tem configurações que vocês podem realizar, existem diversas outras que a gente não consegue abordar por conta do tempo. Mas, como, por exemplo, se você sair da sua estação de trabalho, bloqueia a tela do computador. Parece bobeira, mas é uma prática que você deveria fazer, né? Sei que muitas pessoas fazem, algumas pessoas esquecem, mas é uma prática de segurança da informação que você está ajudando a você e a sua empresa. Não deixar senha anotada em post-it colado no computador. Também isso não deve ser feito, evita essas ações. Então, dessas e muitas outras práticas que vocês podem estar executando aí no seu dia a dia, passando para outras pessoas também, tá? Para finalizar a nossa apresentação, queria mostrar para vocês o nosso portal de segurança e privacidade de dados, tá? Acho que o Victor também vai mandar o link para vocês no chat. Mas o nosso portal, ele é bem novo, tá? É recente, foi criado há pouquíssimo tempo, e aqui vocês vão ver que tem diversas informações, tá? Vai falar sobre a nossa ISO, né, a nossa certificação, ele vai trazer algumas informações de boas práticas também, que a gente comentou, então aqui você vai ver, tá falando que os ataques cresceram, né, 15%, 20% por mês, para vocês não clicarem em links que vocês não conhecem, mensagens desconhecidas, algumas boas práticas, né, além do que a gente já falou hoje. E aqui vocês conseguem também acessar diversos documentos referentes à segurança e privacidade de dados, realizar downloads, além de uma FAQ referente à segurança da informação e à privacidade de dados, né? LGPD também é um assunto que está super em alta, e nessa trilha de SST, a última palestra com o doutor Alexandre vai abordar um pouco desse assunto, então se você puder participar, é um assunto muito bacana. Então aqui temos diversas informações que vocês podem depois dar uma olhadinha. Certo, pessoal? Acho que foi um pouco rapidinho, mas a gente está um pouco atrasado com o assunto. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Obrigada. Ana, excelente. Muito obrigado, Ana. Eu acho que o tema que você apresentou agora, ele é tão importante quanto os demais e complementa todo esse grande volume de funcionalidades que nós temos no SOC. Isso mostra a flexibilidade, o alto nível de parametrização que o próprio cliente tem na administração da criação de seus usuários, do perfil de acesso, ou seja, não há uma dependência da nossa equipe técnica para que ele administre o nível de acesso de cada um dos usuários. Isso está efetivamente na mão do cliente e ele tem todos esses recursos de segurança aplicados dentro da nossa ferramenta. Ana, com certeza você contribuiu muito, muito obrigado pela apresentação. E até a próxima. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Valeu. E não deixe de conferir os nossos manuais, que tem bastante assunto lá. Perfeito. Tudo que você apresentou aqui já estão disponíveis nos manuais e nos vídeos disponíveis lá na Central de Ajuda. Isso aí. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Valeu. Pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar uma pausa agora. Vamos retornar às 18h45. Portanto, eu peço a vocês agora, aproveitem, façam a maratona premiada, visitem os estandes, entrem em cada um deles, cliquem no botão verde lá de Saiba Mais
e você estará concorrendo à Alexa, que nós da EJE vamos sortear, e no caso do Sistema Escudo também vai sortear uma Alexa, entre outros itens. E lembrando que no final vamos ter o sorteio do Spock e vamos ver se você vai ser o próximo ganhador do Spock. Gente, 18h45 reiniciamos. Muito obrigado.